Nesse Na Prática Unboxing, a gente vai apresentar o Altus Nexto Express. Nesse episódio de Na Prática, a Teoria Não é Outra Unboxing, a gente vai estar apresentando aqui o Nexto Express, que é um PLC da Altus bastante interessante. Esse PLC é um PLC compacto, da linha Nexto Express, que está dentro de uma linha um pouco mais ampla chamada Nexto da Altus, que comporta PLCs de maior porte, com modularidade, e essa é uma linha aí, alguns modelos que tem uma versão compacta, que são muito interessantes como PLCs voltados para automação de máquinas e equipamentos, para automações de sistemas de saneamento, por exemplo, para automação de alguns dispositivos e sistemas agrícolas. É um tipo de PLC bastante interessante, que tem um custo-benefício interessante e uma facilidade de utilização bem legal. A Altus, vale a pena dizer, é uma empresa brasileira que desenvolve e produz seus PLCs. Então é interessante dizer que dentre aí as grandes players de automação que a gente conhece pelo mundo, a gente tem também empresas brasileiras que estão trabalhando nisso, estão focadas nisso. O Altus aqui, inclusive, é fabricado no Brasil, fabricado lá no Rio Grande do Sul. Essa família de PLCs chamada Nexto Express, ela é composta de 4 dispositivos que têm o mesmo formato, a mesma disposição de pinagem aqui, mudando em relação a alguns recursos. Tá? Considerando o máximo que a gente pode encontrar na família, a gente tem 16 saídas digitais a transistor, todos os elementos da família têm 16 saídas digitais a transistor, também tem 16 entradas digitais, também DC. Alguns modelos têm, outros não, as entradas analógicas. E aí no caso aqui a gente tem 5 entradas analógicas, que podem ser de tensão ou corrente. Elas estão localizadas aqui em cima, de A0 até A4, I4, E essas entradas têm um ponto comum e tensão ou corrente. Então a gente consegue ler sinais de tensão e corrente com 12 bits de resolução, com uma resolução bastante boa. Tá? Além disso, alguns modelos da família têm também as entradas de RTD, onde eu posso ligar uma termorresistência, especialmente aí o PT100, que talvez seja o mais utilizado. A gente suporta aqui até 2 PT100s com conexão a 3 fios. Uma aplicação bem comum é a aplicação de controle de temperatura que a gente pode estar implementando com a leitura direto dos RTDs sem comprometer as entradas analógicas. Então são 2 entradas RTD e mais as 5 entradas analógicas. As saídas digitais a gente vê aqui de Q0 em frente, e também temos aqui de I0 em frente, sendo que elas têm um ponto comum de alimentação isolado. Então existe a alimentação do PLC, existe a alimentação dos I/Os, isso pode em alguns momentos ser interessante. Essa família de PLCs é composta de 4 elementos: o XP300, XP315, XP325 e XP340. Como vocês podem ver aí na tabela, eles mudam um pouquinho de características um em relação ao outro, mas são bastante similares. Vale um destaque aí para o XP340, que além de todos os recursos que os demais têm, ele possui também a possibilidade de ter um web server embarcado, que serve para a gente, por exemplo, criar telas de monitoramento, telas de supervisão, já diretamente nesse PLC. Tá? Em termos de formato, eles são sempre iguais, e aí uma característica é que ele não tem expansão. Eu não tenho a possibilidade de ter expansão de I/O ou de protocolos de comunicação. Ele tem esse modelo fechado, as opções que a gente tem está dentro da escolha dos 4 modelos que compõem a família. Bom, uma das coisas mais interessantes dessa família são suas portas de comunicação. A gente tem aqui uma porta Ethernet, uma porta USB, temos também uma porta CAN e uma porta RS485. Cada uma delas vão suportar alguns protocolos diferentes. No caso do RS485, a gente vai ter aí o Modbus, tanto mestre quanto escravo. Em cima do CAN, a gente vai trabalhar com o protocolo CANopen, que também é bastante utilizado aí para dispositivos industriais, dispositivos de campo. Além disso, a gente tem uma porta USB, vamos falar depois, e temos ali uma porta Ethernet. A porta Ethernet, ela suporta diversos protocolos interessantes, ela suporta o Ethernet IP, ela suporta o Modbus TCP e, particularmente, ela suporta OPC UA e MQTT, que são 2 protocolos aí que a gente considera protocolos de IoT. Inclusive, com esse dispositivo a gente consegue postar informações direto numa plataforma de IoT. Nosso curso de IoT utiliza esse dispositivo exatamente para fazer esse tipo de publicação diretamente. Bom, além disso, nós temos aqui uma porta USB, é uma porta muito interessante. A gente pode ver que é um USB tipo A
e ela permite conexão de diversos tipos de dispositivos. A gente pode colocar um modem 3G ou 4G, a gente pode colocar um modem Wi-Fi, né, um conversor Wi-Fi USB também, a gente pode usar um pendrive como se fosse um data logger, e a gente também pode colocar um leitor de código de barras, algo bastante prático, bastante interessante para utilizar. Como a gente pode ver, é um PLC bastante compacto, né? Ele é bem baixo, talvez até bastante incomum, né? Tanto que ele é estreito, bastante compacto. Ele não tem possibilidade de expansão, né? Como a gente pode ver. E os conectores, eles têm aqui essa forma de conexão, que é uma forma de conexão de engate rápido, né, que permitiria a gente trocar o PLC sem ter que desfazer as ligações elétricas, né? Isso facilita bastante aí a manutenção, a substituição dos dispositivos em campo. Bom, agora, que aplicações que a gente vai ter para um PLC desse tipo, né? Como já foi dito anteriormente, ele é um PLC que a gente poderia chamar de PLC compacto, ou PLC de aplicações um pouco mais básicas, e aí vou reforçar que o básico aqui não significa que ele tenha poucos recursos computacionais, mas sim que ele está limitado ao número de entradas e saídas já mais restrito. Tá? É diferente de um PLC modular, onde geralmente eu tenho uma CPU e tenho a possibilidade de uma série de expansões de cartão de entrada e saída. Então esse PLC não é um PLC modular, ele é um PLC compacto que já tem dentro de um único invólucro, um único dispositivo, toda a parte de CPU e também entradas e saídas analógicas e digitais. Esse tipo de dispositivo é muito interessante para automações, por exemplo, de máquinas e equipamentos, também é legal para sistemas de saneamento, bastante usado para saneamento também, para automação de saneamento, para algumas automações agrícolas ele seria bastante interessante também, dentre outras aplicações que a gente vai trabalhar com uma contagem de I/Os não tão grande assim. Tá? Outra característica muito interessante desse cara é que ele suporta aí vários protocolos de IoT interessantes, né? Já você tem o MQTT e o OPC-UA. E eu acho que além disso, né, ele tem essa porta USB que permite, por exemplo, ligar um modem 3G, 4G, ou modem Wi-Fi, né? Ou seja, eu consigo criar minha aplicação de IoT trabalhando com protocolo, por exemplo, MQTT, e já sair com uma comunicação direta para o modem, por modem para uma rede 3G, 4G. Né? Isso dá uma flexibilidade muito grande em aplicações que é necessário fazer algum tipo de monitoramento, telemetria ou mesmo configuração remota desse tipo de dispositivo. Bom, ele também tem características legais para trabalho em redes, né? Como a gente viu, ele tem o RS485, tem a porta CAN e tem a porta Ethernet, suportando aí uma série de protocolos bastante utilizados, né? Então ele poderia ser mestre ou mesmo escravo de uma série de redes industriais, né? Então ele também tem essa funcionalidade de redes industriais, e aí por exemplo, a gente poderia até fazer uma expansão de I/O ou acessar outros dispositivos de campo para aumentar o grau de aplicação que a gente vai ter desse camarada. E, claro, obviamente a gente pode contar com mais de um deles dentro de uma rede. A relação custo-benefício desse cara é bastante interessante, né? Como a gente viu, a gente tem 4 modelos e dependendo dos recursos que eu tenho nesses modelos, obviamente a gente tem um preço diferente. Ele é bastante similar em termos de preço a outros dispositivos que têm essa mesma quantidade de pinos e tem recursos similares, então ele não se destaca por ser muito mais caro, também não se destaca por ser muito mais barato, ele está dentro do preço de mercado desse tipo de aplicação. Porém, eu entendo que ele traz algumas vantagens quando a gente olha para a variedade de protocolos de rede que ele suporta, para as interfaces que ele suporta. Então, elementos similares talvez não tenham uma riqueza de protocolos e interfaces tão grandes. A facilidade com que você conecta ele numa rede 3G, 4G, eu acho que torna também mais interessante a relação custo-benefício. Outro fato importante é a ferramenta de programação. A ferramenta de programação que a gente usa nele é o Master Tools, que é uma versão de programa derivado do Codesys, que é uma plataforma aberta de programação de PLCs. Por sinal, se vocês acham que a gente deve falar um pouco mais de Codesys e talvez fazer um unboxing de software Codesys, deixa aí nos comentários se você acha isso um bom tema para o futuro. Mas a vantagem dessa ferramenta Master Tools é que é uma ferramenta gratuita, né? Você consegue baixar, utilizar, ele tem um simulador com algumas limitações em relação ao dispositivo físico, mas dá para fazer muita coisa e principalmente você consegue programar o PLC sem ter um custo adicional e ele suporta lá 5 linguagens padronizadas, né? Ladder, texto estruturado, blocos de função, Graph7 e lista de instruções, né? Então, através dessa ferramenta, ele já suporta essas 5, o que torna ele também muito adequado para a área de educação, né? Por que ele seria interessante na área de educação? Ele tem bastante recursos, tem uma variedade de redes, tem uma ferramenta de programação acessível e eu diria até que bastante amigável e suporte a essas 5 linguagens de programação.
Bom, agora falando de prós e contras desse PLC, tá? E aí, importante ressaltar, eu estou dando aqui uma opinião pessoal, baseada aí na minha avaliação, na minha experiência pessoal, na minha avaliação desse PLC, no comparativo com outros dispositivos similares que eu tenho contato, tá? Então, na minha opinião, como prós, como vantagens desse PLC, eu destacaria o fato dele ter uma porta USB bastante flexível, permite, como eu já disse, colocar modems, permite colocar uma pendrive, permite colocar leitor de código de barra, por exemplo, né? Então isso não é tão comum em PLCs desse tipo, né? Desse custo e desse porte, tá? Você ter essa flexibilidade da porta USB, isso é um ponto muito interessante. Outro ponto muito interessante é o fato dele suportar uma diversidade bastante grande de protocolos, sejam protocolos de redes industriais, sejam protocolos de IoT. Então, ele é realmente um dispositivo assim, bem pronto para o IoT, né? Bem amigável para as aplicações de IoT, servindo inclusive como um gateway, né? Eu poderia ter dispositivos de campo falando Modbus, falando Ethernet IP e concentrando informação nele e eles comunicando em MQTT, por exemplo. Então ele tem essa pegada bem IoT mesmo, isso é bem interessante. Outra vantagem, que aí está restrita apenas ao modelo XP340, é a possibilidade de ter um web server integrado. Nesse web server a gente consegue criar uma página mesmo, uma página web, que roda nesse PLC, e aí quando eu acesso na rede local o endereço desse PLC, eu vou estar vendo no meu navegador essa página que a gente criou com variáveis, com informações internas. Permite a gente criar um tipo, de certa maneira, de supervisório, digamos assim, embutido nele, né? Então também é uma aplicação interessante eu poder entrar numa rede e acessar as informações desse PLC sem precisar, por exemplo, ter uma IHM, né? Então é uma outra característica legal. Bom, agora falando dos contras ou das desvantagens que eu enxergo, tá? Eu acho que a principal desvantagem que eu enxergo é o fato dele não ter modularidade, ou dele não ter possibilidade de expansão, o que significa que se eu precisar de uma contagem maior de entradas e saídas, ou mais entradas analógicas, por exemplo, eu não tenho a possibilidade de fazer uma expansão mantendo essa mesma plataforma. Então isso limita, até certo ponto, as aplicações que a gente pode fazer. Vale ressaltar que dentro da própria linha Nexto da Altus, existem outras famílias de PLC que são modulares. E aí, usando a mesma ferramenta Master Tools, a gente conseguiria ter uma aplicação com expansão, mas eles estão falando do PLC de porte um pouco maior já. Então esse cara aqui não tem expansão. Além disso, uma desvantagem talvez seria a área que ele ocupa em painel, né? Eu particularmente acho ele bem grande, comparado aqui com outros PLCs com a mesma contagem de pinos, a gente poderia ter talvez 1/3 do espaço a menos, né? Então ele é bem largo, em compensação ele é bem fino, né? A gente costuma encontrar dispositivos que são mais profundos, né? Mais altos, nesse caso aqui, ou mais profundos, que avançam no painel sem atrapalhar nada, porém mais curtos, né? Então eu acho que em termos de montagem de painel, se espaço for um problema, isso é um contra desse dispositivo. E aí, o que achou desse vídeo de hoje? Por favor, deixe nos comentários aí se você já usou o Nexto Express, qual foi a sua impressão, se você pretende utilizar, né? Se esse vídeo te ajudou a conhecer mais esse produto, talvez considerá-lo um projeto futuro. Se esse vídeo foi interessante para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, isso ajuda muito a ele chegar a mais pessoas. E também, se você conhece pessoas que vão achar esse conteúdo interessante, por favor, encaminhe também esse vídeo para que eles possam ter contato com esse conteúdo. Nessa série que a gente está fazendo, na prática, a teoria não é outra, unboxing, a gente está buscando trazer dispositivos de tecnologia que no dia a dia a gente encontra e traz para mostrar para vocês, porque a gente principalmente achou interessante, achou curioso, antes de mais nada. Então comente aí também outros dispositivos, outros equipamentos que você gostaria de ver, que a gente fizesse essa apresentação, que a gente mostrasse os seus recursos, comparasse e opinasse sobre eles. Também não esqueça de nos seguir nas várias redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, né? A gente está sempre produzindo novos conteúdos e novidades aí para vocês.